Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor na área de finanças e estamos aqui com um curso sobre Free Cash Flow, fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, ele é um instrumento necessário, uma ferramenta necessária para você calcular o valor da empresa ou para você calcular quanto vale uma ação que está sendo negociada na Bolsa. Nós estamos aqui na nossa quarta parte do nosso curso. Se você não viu as três primeiras, não deixe de assistir, porque senão você vai ficar um pouquinho perdido a respeito. Então, é o seguinte, agora vamos dar uma olhada, o que você precisa para calcular um fluxo de caixa. Lembre só que eu falei para você que tem um montão de tipo diferente de fluxo de caixa, tem o fluxo de caixa direto, tem o fluxo de caixa indireto, que é uma peça contábil obrigatória, tem o fluxo de caixa descontado, tem o Free Cash Flow. Nós estamos estudando aqui o Free Cash Flow da firma, FCFF, Free Cash Flow da firma. Free Cash Flow da firma é o fluxo de caixa mais indicado para você avaliar uma empresa. Lembre sempre, uma empresa, ela não vale pelo lucro que ela dá. Não, ela não vale pelo lucro que ela dá. Uma empresa vale pelo caixa futuro que ela é capaz de gerar. Então, nós projetamos esse caixa através do tempo, e daí nós trazemos esse fluxo de caixa para o presente, usando uma taxa média de atratividade, que eu estou chamando aqui de WACC. Então, o que você precisa para calcular um fluxo de caixa? Vai precisar do balanço, vai precisar de uma demonstração de caixa pelo modo indireto. Essas duas peças aqui, elas são peças obrigatórias na legislação brasileira. Você vai precisar estabelecer um horizonte de estudo, quanto tempo você vai projetar. Eu falei que eu normalmente eu trabalho com 10 anos. Quando eu faço com 10 anos, mesmo para empresas pequenas. Você também vai ter que estabelecer aqui se o fluxo de caixa cresce, se não cresce. Olha, se você vamos pegar, por exemplo, uma emissora de rádio. Uma emissora de rádio, normalmente, ela é muito estável, ela é muito previsível, normalmente o fluxo de caixa ele é sempre o mesmo. Ele vai crescer de acordo com o PIB, mas mesmo assim, talvez ele acompanha o PIB. Já uma empresa como a Apple, como a Magazine Luiza, como o Casa Bahia, esses caras crescem que nem um foguete hoje, mas então você vai ter que estabelecer essas taxas de crescimento, e também vai ter que estabelecer essa taxa de crescimento da perpetuidade. Depois a gente precisa uma demonstração de resultado. Então, essas três peças aqui, pela legislação brasileira, elas são obrigatórias de existirem. Então, nós vamos aqui, na demonstração de resultado, fazer uma projeção da receita e da despesa, projetar o resultado do exercício, e daí, finalmente, a gente vai projetar o Free Cash Flow da firma, Free Cash Flow to Firm, ou seja, fluxo de caixa da empresa. É a grana que sobra na empresa depois de pagar tudo que tem que pagar. Aí a gente vai ter que calcular o WACC. O WACC é a taxa média de atratividade, ou seja, aquela taxa que a gente vai usar aqui para descontar o fluxo de caixa. Quando a gente calcula o WACC, a gente tem que calcular uma ponderação entre dois custos, o capital de terceiros da empresa e o capital próprio da empresa. Então, a gente vai fazer essa continha aqui, ponderando. Já falei para você, se você não sabe nada sobre custo de capital, aqui no canal tem um curso gratuito
gratuito, esperando para você. Finalmente, eu vou fazer o cálculo do valor da empresa, que é o chamado valuation. Então, no cálculo da empresa, ele compreende duas partes. Uma parte delas é o próprio fluxo de caixa e a segunda parte é a perpetuidade. E daí, no final, eu vou fazer alguns ajustes, ou seja, eu vou tirar dinheiro que está sobrando, terreno que não vou usar, fazer alguns ajustes, assim, deixar ele completamente operacional. Tudo que não for operacional, eu tiro fora. Então, aqui vejo o balanço patrimonial. O nosso balanço é muito simplesinho, muito simplesinho. Então, nós vamos usar esse balanço para fazer uma conta. A gente não vai usar os dados do passado, porque uma empresa vale pelo que ela vai produzir de caixa no futuro, mas nós nos vamos basear no presente para ver se aquilo que a gente está projetando não fica muito fora do esperado. Então, a primeira coisa que eu preciso é pegar o balanço patrimonial da empresa. Se for uma startup, se for uma empresa nova, meu amigo, se vira, você vai ter que projetar um balanço. E depois de você projetar o balanço, a gente vai precisar de uma demonstração do resultado, uma demonstração de resultado. Veja só, a minha demonstração de resultado aqui, ela é muito simples e ela não é uma demonstração completamente contábil, ela é uma demonstração gerencial. Lembre sempre, o dado da contabilidade é o que manda na empresa, isso não se discute, mas para alguma finalidade aqui a gente faz alguma adaptação no dado contábil para ter algo gerencial. Então veja o que eu fiz, eu peguei a receita operacional bruta, tirei impostos, devoluções, essas coisas, e consegui calcular aqui uma receita operacional líquida. Aí, em seguida, simplifique, coloque lá só o custo da mercadoria vendida, ou seja, coloque lá, some tudo o que tiver aqui entre a receita líquida operacional e o lucro bruto. Aí, o resto, você não precisa abrir despesa de vendas, aquelas despesas comerciais, publicidade, aquelas coisas todas, aquela despesa não precisa abrir. Some elas simplesmente e jogue elas aqui como despesas operacionais. Você vai ter que separar a depreciação, porque a depreciação ela está perdida aqui no meio dessa conta aqui. Na contabilidade normal, na demonstração de resultado, a depreciação não aparece. Então, você vai ter que jogar aqui a depreciação e depois somar a receita ou a despesa financeira. Então, veja só como é que vai ficar a minha demonstração resultado. Receita líquida operacional, menos o custo da mercadoria vendida, igual a lucro bruto, menos despesa operacional, menos depreciação, menos despesa financeira. Aqui eu já tenho o EBIT, ou seja, eu tenho o lucro antes dos impostos, o lucro antes dos impostos, o EBIT, o EBIT estaria aqui para cima, porque ele é o lucro antes dos impostos e dos juros. Então, aqui é o lucro antes dos impostos. Aí, menos impostos, eu tenho o lucro líquido do exercício. Então, projete, essa aqui vai ser a base para a gente fazer sempre a nossa conta. E aí, a terceira peça que você vai precisar é a demonstração do fluxo de caixa pelo modo indireto. Aqui no Brasil, a gente é tão desrespeitoso com as regras contábeis que a maioria das empresas todas as empresas são obrigadas a fazer essa demonstração, mas tem um montão delas que não fazem. Então, ela é uma necessidade. O que é isso? Então, eu saio do lucro líquido e vou chegar no caixa do final do período. Está vendo esse caixa aqui, ó?
Esse caixa aqui, ó, esse caixa aqui, a demonstração do fluxo de caixa, ele explica da onde veio esse dinheiro. Então, eu vou sair daqui do lucro líquido, ó, sair do lucro líquido e vou chegar contabilmente ao caixa que foi gerado no período. Então, eu vou calcular três coisas. Vou calcular o caixa gerado pelas operações da empresa, eu vou calcular o caixa gerado pelas operações de investimento e o caixa gerado pelas operações de financiamento. Então, fazendo essa conta aqui, eu saio e explico aonde que vem esse resultado de caixa aqui da empresa. Isso vai ser necessário pelo seguinte, porque esse caixa gerado pelas operações aqui é um caixa que a gente vai usar dentro da metodologia do Free Cash Flow. Então, primeira coisa que eu faço, eu calculo aqui, ó, essa diferença aqui, eu vou calcular o caixa investido, o dinheiro que eu investi em capital de giro. Só tirando a diferença de um ano para outro, eu vou calcular o dinheiro que eu tirei investindo no capital de giro. Vou pegar esse valor aqui, que é o dinheiro que eu fiz de investimentos, porque você vai perceber na nossa fórmula, como eu falei na primeira aula, a nossa fórmula, o que é? É o lucro líquido do exercício, menos a depreciação, menos a despesa financeira, mais tonto, menos o investimento no giro e menos o CAPEX. Então, o CAPEX é esse valor aqui é o CAPEX, esse valor é o CAPEX, e esse valor aqui, dessas diferenças, a soma dessas diferenças que eu coloquei aqui, é o investimento no giro. Então, eu vou precisar de todos esses valores para poder montar o meu fluxo de caixa. E daí você aproveita e faz um teste aqui para ver se bate. Olha, por exemplo, ó, eu saí do EBIT, somei depreciação, menos imposto de renda, menos investimento no giro, menos despesa financeira, cheguei no fluxo de caixa das operações. Tá vendo aqui, ó, deu 52,114. Opa, bateu. Então, você vai ter que fazer esses testes aqui para que você possa fazer as continhas aqui. Então, meus amigos, para a aula de hoje é isso. Não deixe de assistir às nossas próximas aulas, que agora a próxima é a derradeira, onde a gente vai mostrar o resultado, e assista às aulas anteriores aqui também, para você ficar bem por dentro do assunto. Abraço, muito obrigado e até a próxima aula.